Olá, olá, como vai você? Eu espero e desejo que esteja tudo muito bem contigo, em paz no teu coração, na tua mente. Nós estamos iniciando aqui mais um Tarô Responde especial para você nessa segunda-feira, nesse início de semana aqui com o Tarô Responde aqui no Sakura Cartomancia. Nós temos hoje três opções especiais aqui para você. Nós temos a nossa primeira opção aqui, né, com a medalha de São Bento, né? Muito forte. Né? Depois a gente tem duas mesas real, né? Que é aqui a símbolo do infinito e o Buda azul, né? Ambos com baralho Lenormand, né? Com baralho cigano. Escolhe com o coração, com a intuição, né? O qual das tiragens você quer que seja você nesse trabalho, que te represente nessa tiragem de cartomancia. Lembrando que você pode escolher mais de uma, né, ou uma tiragem só, né, como você achar melhor, ou todas, né? O importante é que, independentemente, né, de escolher uma, duas ou três tiragens, que coloque o filtro nas informações. Isso é muito importante, né, os filtros nas informações. Tá? E também entender, né, que o nosso trabalho aqui é todo atemporal. Ou seja, não importa quando foi feita a tiragem, quando você está assistindo, mas sim a tua energia, né, no momento, né, de assistir aqui o nosso trabalho. Eu sou o Felipe, sou cartomante, teólogo e terapeuta holístico. Esse é o nosso Sakura Cartomancia e eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações toda vez que tem vídeo novo, toda vez que tem tiragem nova aqui e, né, deixar o teu like aí pra gente, porque ele é muito importante, né, o teu like aqui no nosso trabalho. Também lembro, né, de dar aquela visitadinha lá no canal do meu irmão, né, o Márcio Universal Cartomante. Como eu digo, né, a gente nós somos a árvore, né? Como é que diz a fruto, né? Maçã não cai muito longe do pé, né? Então o Márcio também, né, teve essa escolinha, né, do pai, né, de cartomancia. E e é isso, né? Começamos os nossos canais. Eu comecei um pouquinho antes, né, que o canal dele. Ele enveredou mais para essa questão, né, de fazer tiragens, né, de perguntas, que é o canal dele, Universal Cartomante, e eu aqui para as tiragens abertas, né? Mas fazemos cartomancia, fazemos tarô, fazemos baralho cigano, baralho espanhol, tudo a mesma coisa. Certo, minha gente? Qual opção das três você escolheu? Comenta aqui para mim se você escolheu, por exemplo, essa medalha de São Bento, se você escolheu o símbolo do infinito ou o Buda azul, tá bom? Eu quero te agradecer imensamente, né, a você que está voltando aqui para o canal, você que estava aqui no canal um tempo atrás, né, anos atrás, mas está voltando, né, a assistir o canal, né, você que assistiu ontem, né, está voltando hoje de novo, né, ao retorno, né, agradeço muito o teu retorno aqui para o canal. Assim, também, né, agradeço quem está chegando hoje, né, quem está vindo aqui pela primeira vez, quem não conhecia, né, o Sakura Cartomancia. Quem não conhecia o Sakura Cartomancia, muito bom, né? Mas é isso, minha gente. Vamos começar então o nosso trabalho, vamos lá? Roda a nossa vinheta da primeira tiragem. Vamos começar então a nossa tiragem. Eu vou deixar aqui o baralho espanhol. Aliás, eu vou tirar, né? A gente vai começar com os dadinhos. A gente começa com os dados aqui. Deixa eu botar aqui então. Começamos com cleromancia. Vamos ver que aberturas que vem aí para você com os dados do baralho espanhol. 6 lados. Opa! Vamos ver aqui o nosso primeiro lançamento. Elas estão bem escondidas aqui embaixo, tá? Essas vão ficar... não, não vão ficar em segundo não, né? Vão ficar em primeiro. Essa aqui vai ficar em segundo. Aqui a gente tem rei. Tá bem interessante. Sota. 2 de bastos. Tá bem interessante, minha gente. Tá bem interessante aqui pra gente dar início, né, às nossas informações aqui. Bom, eu estava falando, né, a gente não sabe se é emocional, não sabe o que é que vem, né, numa leitura, e justo, né, veio aqui questões mais relacionadas ao emocional, mais relacionadas para amor para você, tá? Mostrando assim um caminho bem aberto. E às vezes o caminho está aberto
né? E a gente não percebe, né? Não tá com ninguém, não percebe, tá com alguém, não percebe, né? Ou tá interessado numa pessoa, mas é outra, né? Que tá assim com tudo certo, né, para a vida da gente, ou que combina mesmo, né, mais precisamente que combina, né, com a vida da gente, mas muitas vezes a gente está prestando atenção, né, em outra pessoa. São detalhes, né? Tudo isso são detalhes que a gente não, como eu disse, não percebe, mas está aqui, né? Uma boa abertura, né, para questões emocionais aqui na tua vida, tá? E eu tô vendo grande valor, perdão, principalmente porque tem um elemento de cura, né, relacionando a isso, né? Não só essa questão de estar relacionando com tá relacionado com a cura, mas também com questão espiritual e principalmente aquilo que une, né? Aquilo que une, aquilo que faz a gente ficar junto com alguém, tá? Então, a atenção, né, com as tomadas de decisão, né, que vai ser importantíssimo, né, levar isso em conta, né, a tomar decisões importantes relacionadas a isso e cuidar com a má influência da gente mesmo, né, a autossabotagem, né, que ela pode prejudicar bastante, né, nesse contexto todo, essa questão e prejudica muito, tá? Prejudica bastante mesmo. Eu vejo que está bem interessante aqui, né? Quando a gente vê aqui os dados dos 6 lados, tá? Eu estou vendo muita felicidade, eu estou vendo muita alegria, eu estou vendo muito compromisso nessa questão, né? Mais emocional. Mas não é só essa questão, sabe? A gente viu conexão espiritual, eu estou vendo a espiritualidade muito forte, né? Envolvendo essa questão. Então, né? Às vezes não custa, né, dar uma olhadinha maior, né, para isso, né, dar mais uma olhadinha, né, para o espiritual. A gente, assim, às vezes não tem o costume, né, de observar, né, com esse olhar mais espiritual. Tá? Vai te trazer respostas também, tá? Vai te trazer boas respostas para a tua vida. Tá? Assim, esse primeiro lançamento aqui, ele veio falando bem de espiritualidade, sabe? De questões espirituais que, como eu falei, às vezes a gente não... E emocional, né? Emocional. Aliás, né? É o espiritual relacionado com o emocional, né? E a espiritualidade, ela tem toda aquela sutileza, né? E aí quando mescla com o emocional, muitas vezes a gente acaba não percebendo, né? Acaba não se dando conta do que está acontecendo, do que vai acontecer. Então chama bastante a tua atenção para que tu tenhas, né, um olhar positivo, né, referente a isso, mas sempre, né, que puderes vá te observando, né, a respeito de todas essas questões mais relacionadas, né, ao emocional. Vamos lançar mais dadinhos aqui, a gente vai lançar do dado francês também, do baralho francês também, que eu acho interessante, né, também tem do Lenormand, mas é interessante a vista que dá, né? Eles estão vindo tudo para baixo aqui. Tá bem interessante. Tá interessante, tá? Cuida aqueles pensamentos negativos em relação ao amor. Às vezes a gente está falando aqui, né? Eu tô falando aqui sobre amor, a pessoa está assistindo em casa e está balançando a cabeça, dizendo não, não é isso, não tô assim, não tem isso na minha vida. Mas, né, como eu estou dizendo, né, às vezes a gente gera uma negatividade, às vezes por uma espera, né, que não acontece, né, e que eu falo sempre, né, quando a gente está esperando demais alguma coisa, ela está um pouquinho mais demorando um pouquinho mais para acontecer, a gente tende, né, com a nossa energia a ficar negativo, né, a vibrar uma energia negativa, né, porque a gente está querendo que uma coisa aconteça logo, aquilo não chega, não acontece, tudo, né, tem sua maturação, né, tudo tem seu prazo certo para acontecer. E aí, isso aí meio que dá uma cansadinha, tá? É normal isso, é bem normal, tá? Então, diz assim, ó, relaxa com essas coisas relacionadas a amor, mas principalmente aquilo que você identifica que é negatividade. Se a gente se sente reclamando de alguma coisa, pode ter certeza que tem negatividade ali. Mas se eu estou reclamando de uma pessoa, não é comigo. Bom, então você não pode ficar perto dessa pessoa. Entende? É uma pessoa que tem uma energia negativa, né? E acaba,
né, contagiando, né, porque se a gente não está perto da pessoa, mas está lembrando alguma coisa da pessoa, a pessoa está ali, né, a energia da pessoa está ali. Então, cuidar muito bem isso. Tá? O espiritual, justamente a gente vê São Bento aqui, nessa questão, está bem forte para você, então eu estou vendo bastante proteção, né, bastante proteção, mas para te deixar bem resguardada, bem resguardado, né? E essa proteção a gente pode botar na conta aí do emocional, né? De proteger emocionalmente, até porque a gente viu, né? O espiritual e o emocional se entrelaçando, né? Na nossa primeira parte da tiragem, né? Com a da cleromancia. Então é forte, tá? É bem forte mesmo. Vamos fazer outro lançamento. Agora com esses dados aqui do baralho. Esse aqui, ó. Não sei se você gosta. Eu gosto muito deles, ó, do baralho Lenormand. Aí, ó. São bons, são muito bons. Muito bons mesmo. Eles estão bem alinhadinhos aqui também. Tá tudo bem alinhadinho aqui. Olha. A gente falou em amor, falou em sentimento, mas tem uma energia assim na tua volta, tá? A gente pode dizer que é um stalker, né? Positivo, do bem, pode dizer sim, tá? Tem alguma pessoa que está cuidando tudo que você está fazendo, tudo que está acontecendo na tua vida, mas com um olhar mais amoroso, com um olhar mais terno, né? Em relação a você, né? Não tem nada assim assustador, né, ou negativo, né, relacionado a isso. Tá uma energia muito tranquila, uma energia muito boa, e isso assim se mostra assim uma certa proximidade de você, tá? Não fisicamente, né, senão você estaria vendo a pessoa agora aí, né? Mas é uma proximidade, né? Alguém que tem alguns acessos a você, né? Consegue te observar, nem que seja, né, pela internet, aquela pessoa que fica olhando tudo que faz, tudo que posta, curtindo, né, que é aquele que está sempre, né, assim, em primeiro ali, olhando essas coisas que você já está notando. Vai notando essas questões aí, vai notando isso em você, na sua vida, se tem, né, se você já sente essa presença. Às vezes a gente já sente, né, a presença, né, de alguém muito perto, né? Então, observar muito bem isso, tá? Eu tô vendo muito movimento, tá? Mas assim, a pessoa se mostra, né, tipo, tipo na solidão, assim, tá? Bem uma solidão, uma solitude, vamos botar solitude, tá? Ah, então, assim, não tá falando para alguém que gosta de você, não tá comentando com alguém para, tipo, fazer um leve trás ali, né, um telefone sem fio, não tá fazendo isso. É, tá fazendo isso bem mais em silêncio, bem mais para si. A raposa é mesmo, né? A raposa não chama atenção, né? A raposa é sorrateira, né? Então, justamente isso, né? Tá fazendo isso, mas sem chamar atenção. Mas a vibração da pessoa é boa, tá? A gente vai dar uma olhadinha ali depois, se não aparecer nada, né? Com Lenormand a gente dedica para olhar essa pessoa aqui para você, ah, porque está mostrando uma energia boa, tá? Mas é o que eu digo sempre, às vezes a gente está conversando já com alguém que às vezes a pessoa não tem lá uma energia tão boa, né? Às vezes quem conhece, né, já está avisando, está falando, mas a gente acha a energia boa porque a gente gosta da pessoa. Tá? Isso são duas coisas diferentes, né? Porque o coração às vezes ele não vê com a razão, né? E as pessoas na volta, assim, elas são mais racionais, assim, até porque não é com eles, né? Então, as pessoas tendem a ser um pouquinho mais racionais. E vai ser bem importante você observar isso, né? Observar as pessoas na volta, né? O que que falam, né? O que que pensam, né? Se colocar na energia dessas pessoas também, né? Até para observar essa pessoa aqui e comparar, né? E ver, olha, é a mesma pessoa? É de verdade a mesma pessoa que eu converso? Né? Isso para quem está conversando com alguém, né? Às vezes a pessoa olha bem, assim, não é nada a ver, mas nossa, mas saiu igual. E não é, né, gente? Às vezes não é. Às vezes o pessoal diz, mas tu acertou tudo.
vamos ver se às vezes faz uma consulta particular e olha assim, olha, assim, não acertei tudo, porque aí dá para conversar, né? Dá para conversar melhor. Vamos usar esse baralho espanhol aqui. Isso aqui foi presente do Universal Cartomante. Gosto muito desse baralho aqui. A gente vai usar ele na nossa tiragem aqui agora, na nossa consulta. E a gente vai ver mais e mais detalhes da tua vida, né, de aberturas. Assim, por enquanto ali na Cleromancia inteirinha, né, a gente usou quantos oráculos? 4 oráculos de Cleromancia. Mais 3 oráculos de cartas aqui. Então, totalizando 7 oráculos, né? E os 4 primeiros oráculos falou só em amor e sentimento. Opa. Vou cortar em 13 cruz e vou lembrando que a gente tem envio de reiki à distância nas quartas-feiras e domingos, nosso reiki gratuito, né? Envio à distância nas quartas-feiras e domingos, às 23 horas. Para participar é só colocar o nome aqui nos comentários. É a mesma coisa as nossas orações também, né? Que são, só que as orações são todos os dias, né? Todos os dias na nossa ritualística. E é só colocar o nome nos comentários também. Vamos lá, minha gente. Vamos botar nossa frase de novo aí pra gente começar. Amém. Não é frase, né, Felipe? É palavra hoje. É palavra, é amém, né? Palavra forte. Como eu disse, a gente está com imagem, né, e selo de São Bento aqui na nossa mesa. Então, né, imagem bem forte. Ai, olha só, né? A gente falando em sentimentos e assim, eu tô vendo como um impulsionador aqui, né, para tua vida emocional, né? A questão de movimentação, né, do que a gente faz na vida da gente, né? Em relação aos nossos sentimentos, tá? E eu tô vendo assim uma energia de uma mudança, sabe? E não é que vai mudar a pessoa, tá? Mas vai mudar principalmente a maneira, né, como a gente vê as pessoas, a maneira como a gente entende, né, a questão de emoção, a questão de sentimento. Então, assim, uma energia bem legal, uma energia bem interessante, assim, circulando, né, por você, circulando na tua vida e, assim, movimentando, né, movimentando, dando, eu acho, aquele agito no coração, aquele agito nos sentimentos. Então, tem uma emoção nova mesmo para ser vivida, tá? Uma emoção muito nova, é algo extremamente emocional, né, que está relacionado com você. E a gente vê muito de espiritualidade envolvendo isso, né? Muito de espiritual envolvendo isso, muito de cura, né? Como a gente viu antes ali, né? Com os dados, muita energia de cura envolvendo isso, mas também muitas alegrias, muitas celebrações. Tem uma energia muito bacana, uma energia muito legal envolvendo toda essa questão, envolvendo, né, tudo que mostra, né, você nessa vida emocional barra espiritual, né? Tá muito forte mesmo, muito forte. Eu tô vendo aqui na nossa segunda linha que aí já tá saindo um pouquinho disso, né? Ou seja, já deu todo o plá que tinha que dar ali, né? Mas eu tô vendo um movimento aqui assim de proximidade, ou seja, as coisas acontecendo muito próximo de acontecer na tua vida, tá? Ah, assim, um movimento de bem-estar, né? Ele está bem conectado assim com o material, né? Com o teu material na tua vida, né? Eu vejo que para algumas pessoas já houve muito esforço, né? Para outras nem tanto, mas houve esforço em direção a isso, né? Assim, coisa que desejou muito, né? Aí conseguiu e vai conseguir alcançar aqui, né? Por muito esforço, e é algo que vai perdurar muito nos teus caminhos, tá? É algo que vai ficar muito tempo na tua vida, muito tempo nos teus caminhos, que você vai sentir isso com muita intenção, com muito fortalecimento no teu coração.
tá? Então é algo muito forte, né? Que está se avizinhando, está se aproximando. Ele envolve muito material, ele gera bem-estar para você, mas envolve muitas questões materiais. Algo, né, que já estava desejando muito, que já estava procurando, querendo, né, que isso acontecesse, né, forte, né, para perdurar ainda nos teus caminhos. Vou colocar mais cartinhas. Eu estou vendo aqui, né, uma situação tensa sendo resolvida aqui nessa nossa primeira linha. Tá? Uma situação completamente tensa, que envolve pessoa tensa, né? É bem resolução de problemática, tá? Bem resolução de problemática, mas sem aquele estresse. Porque às vezes quando a gente precisa resolver alguma coisa com uma pessoa, só de pensar naquilo já deixa a gente nervoso, né? Já deixa a gente preocupado, já sabe, o tom do pensamento ele já vira outra coisa, né? E aqui eu tô vendo, né, uma resolução, né, uma resolvendo alguma coisa assim de uma forma bem tranquila, de uma forma bem numa boa mesmo assim, mas bem numa boa, bem em paz, tá? Cuida muito, né, com assim o olho grande, os anseios do olho grande, os desejos do olho grande em relação a você, né, com aquilo que quer, com aquilo que tem, tá? Aqui mostra que você já sabe mais ou menos assim quem é o olho grande, quem não é o olho grande, as energias, né, que pairam, né, que estão assim perto de você. Ah, isso vai te trazer crescimento, ou seja, afastar, se afastar, não ficar perto da pessoa, não ficar pensando em quem não gosta, né, ou em quem fez mal para você. Tá? Mas esse afastamento ele vai ser muito, muito importante para você. Eu vejo que você vai colher muito com isso. Tá? Então, além da gente ter uma resolução aqui com uma pessoa tensa, a gente está pedindo aqui, olha, afastamento. Afastamento de quem tem inveja, de quem só complica, né? De quem assim não tem energia boa, não tem energia compatível com a tua. Vou botar mais cartinhas. Eu vou tomar um golinho de café antes. O café fica ali, fica esfriando. Quem gosta de café aí? Quem tá tomando café agora? Comenta aí. Ou quem pensou assim, nossa, que vontade de tomar um café agora, né? Chega aí o cheiro do café aqui do vídeo pra você, né? Quem ficou com vontade de tomar café agora? Se eu tô olhando um filme e o cara no filme lá começa a tomar um café, nossa, que vontade de tomar um cafezinho. É impressionante, né? Mas a gente é assim, né? Eu sou assim. Eu sou totalmente assim. Tá interessante aqui também, tá? Tá bem interessante, porque eu vejo você precisando movimentar alguma coisa para liberar outras coisas na tua vida, tá? Essas liberações aí, elas contam com muito mais coisas, tá? Ou seja, aqui eu tô vendo eliminação de preocupações, tá? Então, às vezes a gente precisa ter uma atitude para não precisar ter mais atitude com aquilo, ou seja, aquela atitude mais drástica, né? E eu tô vendo quanta diferença isso vai fazer na tua vida, porque vai eliminar muita preocupação. E aí, quando a gente elimina a preocupação, a gente começa a olhar mais para as nossas coisas, né? Para as nossas necessidades. Não ficar apagando incêndio sempre, né? Toda hora tá apagando incêndio, né? Não é assim, né? Não tem que ser assim, não. Tá? Tô vendo, assim, além das resoluções, né, que a gente está vendo, né, que a gente viu anteriormente, mas mais conectados com outras pessoas, eu vejo sucesso, porque você vai entrar num estado de quase plenitude aqui, das emoções, né? E quando eu falo disso, eu não falo de um amor e tal, eu falo muito mais de uma questão relacionada a um amor interno, né? O amor próprio, o sentimento em relação às coisas da vida, tá? Isso vai te gerar muito sucesso, vai abrir muitos caminhos na tua vida, muitos caminhos na tua vida, tá? Assim, procura ter um bom pensamento com aquilo que
Você sabe que vai ser bom para você, mas vai demorar um pouquinho para acontecer, tá? Se a gente, como eu disse, como estava falando antes, às vezes uma coisa demora, mas ela tem um sucesso garantido, né? Vai vir coisa boa, mas aí a gente coloca uma energia negativa ali, acaba gerando uma problemática em tudo, né? Então, cuidar muito bem com isso, tá? Porque senão a gente vira prisioneiro da gente mesmo, né? Nesse contexto todo. Então é muito importante olhar para isso, né? Perceber isso. Tá? Tem assim energia de cura o tempo todo aqui relacionada a você. Isso é muito bom e principalmente por aquelas questões mais relacionadas, né, à depressão, a angústias, tá? Então, às vezes entender as coisas, né, entender por que está acontecendo isso, entender aí aquilo, o fato de ter esse esclarecimento, a gente se sente melhor e aquilo não faz mais tanto problema quando vê resolve. Sem mais nem menos resolve. Isso é muito importante. Não perder a paciência, não ficar bravo por nada, né? Não gostar da explicação porque não foi conveniente. Isso tudo é sintoma que a gente tem, né? De quando a gente está nesse período assim de esperando alguma coisa para acontecer e aquilo não acontece. Pelo menos não acontece no tempo que a gente gostaria que acontecesse. Vamos passar para o tarô, que a gente viu bastante baralho espanhol hoje. Fazia tempo que eu não usava esse baralho aqui na mesa. Eu gosto muito dele, fazia um bom tempo que eu não usava. Eu sei que tem um monte de gente aqui que adora esse baralho. As costas dele é muito bonita, né? É muito bonita. Vou pegar um tarô aqui, então. Nosso Rider-Waite. Mais pop. Quer dizer, não é mais, né? Tem tantos baralhos diferentes, né? Cheio de frescura, cheio de balaca, como a gente fala no Rio Grande do Sul. Eu sempre gostei desses mais simples. Não vou negar, né? Tem uns que são muito cheios de coisinha ali, que são muito bonitos. Muito bonitos mesmo. Mas eu sempre gostei desses mais raiz, assim. Isso é coisa de velho. Vamos cortar em 13 cruz. Eu acho essas cartas aqui bonitas. Elas são um desenho simples, mas eu acho bonita. O colorido, né? O colorido é bonito. Muito bem, olha. Cuida bem as escolhas, né, que você faz na vida, né? A gente falou um pouco disso, tá? E assim, muita atenção com o que você está se propondo. O que você quer, né, fazer? O que você quer alcançar hoje? Eu vejo o objetivo alcançado aqui. Então, às vezes a gente quer muito alguma coisa, mas o que a gente faz por aquilo? Que movimento que a gente faz por aquilo? Eu estou só olhando, e eu digo, né, às vezes o fato de pensar muito em alguma coisa, às vezes não muito, às vezes pensar muito numa coisa, aquela coisa, pum, cai no colo da gente. Dependendo do jeito que a gente pensa, vem mesmo. Tá? Mas tem coisas que a gente precisa fazer algum movimento, mas também acho que varia muito de como a gente se coloca em relação a isso. Né? Se a gente pensa positivamente, né? E se a gente faz o movimento certo para aquilo, as coisas dão certo. Tá? E elas dão certo mesmo. Cuida, né? Porque quando a gente está pensando, né? Quando a gente está colocando ali a nossa mente, né, para funcionar, a gente tende, às vezes, a pensar que não vai dar certo. Né? Eu estou fazendo plano para alguma coisa. Será que vai dar certo isso que eu quero? Vai dar certo? Vai. Tá, mas olha só. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? O se, né? O se. Esse é um problema. Então, não significa que vai ter falta de responsabilidade se tirar o se.
Não, o Si ele é bom, às vezes ele é nosso amigo, né? Ele evita que a gente tome uma decisão ruim, uma decisão precipitada. Mas a gente não pode vibrar o Si, não pode ser o melhor amigo do Si. O Si é camarada, ele ajuda ali, mas ele não pode ser o meu melhor amigo, né? O Si, porque ele não é tão positivo sempre, tá? Eu vejo um resguardo muito grande aqui, porque a gente tem energia de Coninha, energia de Maria aqui. Então tem um resguardo muito grande para essas questões. Mas a gente não pode depender só da espiritualidade, tá? Isso é importantíssimo da gente saber. A gente não pode, mas a espiritualidade me ajuda. Mas a gente tem que ajudar a espiritualidade a nos ajudar, tá? Isso é crucial, tá bom? Ah, eu vejo a energia da pessoa aqui. Olha como agora começou a esquentar isso aqui. Porque eu tô vendo a energia é muito amorosa, muito, muito amorosa. Tá perto, né? Tá muito perto de entrar, de se declarar, tá? Muito perto mesmo. A gente já viu ali com os dados, né? Com os dados do baralho Lenormand, a gente viu que tem, né, uma certa observação por parte da pessoa, né? A pessoa tá olhando. Então, assim, cuidar muito bem com isso, né? Porque vem rápido, né? Como que a gente vai aceitar esse rápido? A gente quer que seja logo. E quando chega, o que, que a gente faz, né? Então, olhar muito para isso, se observar bastante, tá? Eu tô vendo muito potencial aqui em você para lidar, né, com essa situação inicialmente, tá? Mas é uma coisa que eu quero muito. Mas como eu disse, às vezes chega, eu não sei nem o que, que eu vou falar, nem o que, que eu vou fazer, né? Então, tem uma energia boa aqui de dominância, não de dominar outra pessoa, mas de dominância, né, de dominar a situação, né, de entender a situação e administrar isso muito bem. Tá? Eu estou vendo tanto na questão como conhecimento, mas também pela questão de moral tua, né, de estar com moral, né, de estar com um ímpeto mais forte, com uma energia mais forte, vibrando para essas coisas boas, né, rolarem, né, acontecerem com você, né, da melhor maneira, da maneira mais tranquila possível, né, nos teus caminhos. Vamos colocar mais cartinhas. Opa, caiu para trás aqui. Tá, a pessoa já está aparecendo aqui, tá? Só para te falar. Né? Eu falei que ia dedicar o baralho Lenormand, né, para isso, caso, né, não aparecesse mais características, mas aqui está muito claro. Tá, essa pessoa não é mais jovem que você, tá bem? Mas ela tem, esse ser de luz tem uma energia jovial, assim, tem aquela energia de ah, querer fazer tudo, né? Tá pronto para qualquer coisa. Esse tipo de energia, né? Que é uma energia mais de juventude, né? Que tem aquela disposição, né? Qualquer coisa tá legal, né? Então essa pessoa tem muito disso na vibração, tá? E assim, conversa, tá? Mas eu tô vendo que tem assim momentos que essa pessoa gosta bem de ficar fechadinho no seu cantinho, não fala nada, né? Gosta, né, de ter um momento mais assim tranquilinho para si, tá? Mas isso não significa se fechar, né, para o mundo, não significa te ignorar, também muito menos isso. Né? Eu vejo que tem muito esforço de trabalho, tem muita boa remuneração, mas essa remuneração ela custa muito trabalho para esse ser de luz, muito esforço, né? Trabalha bastante mesmo. Mas são consequências, né? Consequências da vida. Tá? Eu vejo que, assim, é um vencedor, né? Principalmente nessa questão de trabalho, tem uma energia totalmente vencedora. E eu vejo que não é assim como os que e esse ser de luz se sente, né? Se sente o cara, né? Se sente o vencedor, o bonzão. Né? Não, não é isso. É porque as pessoas reconhecem esse ser de luz como um vencedor mesmo, tá? Mas está precisando muito descanso mesmo,
tá? Tem coisa na questão emocional, né? Assim, não tá, por exemplo, vivendo com você a vida que gostaria de viver, justamente por essa questão do trabalho. Isso atrapalha um pouco a vida dessa pessoa. Não é trabalhar demais, mas é não descansar, sabe? É não descansar, é não saber desfrutar, não saber aproveitar, né, um bom momento, né, e tá ali, né, ficar na sua, bem descansadinho, né? Isso que está faltando. Tá? É o tipo de pessoa que fala aqui, como a gente está vendo, assim, conversa, né, coisas de amor, né, de emocionais, fala muito disso, fala sem nenhum problema, né, sem nenhuma pudor, né, simplesmente fala, né, o que sente numa boa, né? Tem essa abertura muito boa consigo, né, para isso, né, para revelação, para falar, né, botar para fora o que está sentindo. Vamos botar mais uma de tarô aqui. Mais um golinho de café. Agora tá mais friozinho ainda. Muito bem. O café, né, tá mais friozinho. Bom, assim, de energia, né? Tem uma positividade muito legal. Eu vejo que as pessoas gostam de ficar perto desse ser de luz. É tipo assim, é o cara que é convidado para um churrasco, para uma festa, porque o cara entre, entretém, né, as pessoas, né, assim, é uma pessoa alegre, tá? Então as pessoas gostam muito da presença desse ser de luz, né, em situações. É o cara de fazer as coisas também, né, de agir, mas sobretudo assim tem uma energia muito legal espiritual, tá? Muito legal mesmo. Até para lidar, né, com situações que às vezes a gente não tem lá muita escolha, né? Então tem um entendimento maior para isso, né? Às vezes a gente não tem escolha, a gente fica pensando por que que não tem escolha. É melhor a gente ver o que que aprendeu com tudo isso, né? É muito espiritual ver o que que se aprende, né? Quando nem sempre a gente tá em pé o tempo todo, né? Às vezes a gente cai, né? Às vezes a gente cai, às vezes não é pra gente aquele momento também. Então, esse ser de luz soube e sabe encarar todos esses altos e baixos, né? Mas a mente trabalha muito bem. A questão psicológica, né, desse ser de luz é algo muito forte, trabalha muito bem. E aí, né, coloca essa compreensão necessária, né, para seus entendimentos. Mas a questão do trabalho, a questão de esforço, né? A gente falou ali um pouco de trabalho, eu até não tinha visto, eu só vi que não descansava. Agora estou vendo que trabalha bastante. Tá? Tem muito esforço. Então tem que cuidar dessa energia aqui. É preciso cuidar dessa energia, porque senão ela pode, né, acarretar, né, se transformar em coisa pior aí, né? Quando vai mais adiante aí da vida, né, acaba assim sendo coisa bem pior, bem mais complicada, bem mais difícil, né? E assim são as coisas da vida. Então o equilíbrio ele vai ser fundamental para mais crescimento, para andar na linha certa, né? Esse ser de luz, o equilíbrio ele vai fazer toda a diferença. Vamos pegar o baralho Lenormand. Esse aqui é outro que eu gosto muito. É estilo antigo, mas eu disse, eu sou antigão mesmo. Vamos lá, vamos embaralhar.
Tudo bem, essa pessoa ela encontra algumas dificuldades aí que elas são assim bem complicadas, tá? Bem difíceis, tá? Mas como tem uma energia boa e a espiritualidade assim bem aflorada, consegue passar pelas situações, né, por dificuldades, tá? Mas eu vejo aqui que tem algumas coisas na vida desse ser de luz aí que não são fáceis, viu? Tem coisas aí que são bem complicadas mesmo. Ah, mas essa pessoa não é que tira de letra, né? A pena, né, para resolver, precisa resolver, né? E aí tem lá suas dificuldades para essa resolução, mas, como eu te digo, né, a fé, né, movimenta muito essa pessoa, né? A fé move montanhas, como a gente vê aqui, né? Então, tem esse potencial, né? Tem essa visão, né, de entender a dificuldade, mas assim tem a fé de sabe que sempre vai se organizar, né? Que sempre vai conseguir se organizar. Isso é muito importante mesmo. Assim, no geral, tirando essa questão, eu vejo aqui em águas calmas, né? Bem intuitivo, né? E entendendo assim, né, que com o olhar da gente, a gente transforma uma coisa lá que não é assim a maior problemática e a gente consegue dar o verdadeiro sentido para aquela resolução e até as coisas grandes, como a gente vê ali, ficam pequenas, né? Ficam bem pequenas. Mas é muito da energia desse ser de luz. Tem uma energia muito legal, muito forte de compreensão, né? Muito bem. Tá. Bom, se a gente viu assim situações, agora a gente está vendo, vamos dizer assim, um lado interessante da vida desse ser de luz, né? Aqui o fator luz mesmo, né? O fator pessoa, né? Que isso sempre é muito relevante, né? A gente sempre olhar bem a pessoa, né? Ah, vou namorar, né? Bom, qual é o primeiro pré-requisito, né, para namorar? Ser uma boa pessoa. Então, tem esse potencial energético, tem essa luz, né, necessária para ser chamado, né, de uma pessoa boa, ser chamado de boa pessoa. E tem, né, essa energia. Isso é muito bom, é muito positivo, né? A gente já assim está começando aqui, né, essa nossa segunda parte aqui de Lenormand, né, e está vendo isso, né? Tá vendo essa confiabilidade nessa pessoa, né? Essa energia até de proteger, né? De ser, né? Um protetor, né? Isso é muito importante também, tá? Mas isso não tem nada assim. Quando a gente fala em protetor, a gente logo pensa aquela coisa mais séria. É sério, mas assim com harmonia, né? Com um grau muito forte, muito grande de tranquilidade, né? Relacionado a essa pessoa. Isso também é algo muito louvável, muito bom, né, de assim de se viver, né, em companhia e próximo desse ser de luz. E é alguém que assim entende bem as transformações, tá? Bem as transformações e vê isso, né, com o seu corpo espiritual, como a gente está vendo aqui. É um entendimento bem completo dessa questão espiritual, de entender, de se sentir dentro das questões da vida, né? Então, assim, as mudanças não afetam tanto essa pessoa como afetam as outras pessoas, né? Mas é muito mais uma questão de compreensão, né? De muita compreensão. Aqui mostra assim os anseios, né? Os pensamentos em ter um casamento, né? Em ter um relacionamento mais sério. Eu vejo que essa pessoa anseia muito por isso, pensa muito sobre isso, que gostaria, né, de um casamento, né, de uma relação assim um pouquinho mais contundente. Eu vejo que isso assim é meio que uma necessidade na vida desse ser de luz, né, esse pensamento, né, essa falta, né. Vamos colocar mais cartinhas aqui na mesa. É isso, minha gente. Olha, é muito forte. A gente já tinha visto a raposinha, né, nos dados ali. Ela vem aqui de novo justamente para falar isso. Olha, essa pessoa tá numa boa te olhando, tá? Não é stalker, aquele do mal, aquela pessoa perturbadora, não, tá?
É uma pessoa que está te observando numa boa, com luz, né? É alguém que tem assim um interesse em você de verdade, muito verdadeiro. Eu vejo uma energia espiritual familiar envolvendo tudo isso, tá? E eu te digo, olha, a gente viu que as situações vão ser meio rápidas. Rapidinho essa pessoa vai estar te chamando para conversar, te chamando para, né, para revelar, né, aquilo que está sentindo, aquilo que está pensando. Então, né, vai assim refletindo sobre isso você também, tá? Porque, né, como eu digo sempre, não é só porque eu estou falando aqui que a pessoa é boa, tá? Quem tem que dizer se a pessoa é boa mesmo para você é você com seu livre-arbítrio, né? Você que tem que escolher, né, a pessoa. E você sabe disso, né? Que eu que não vou ficar escolhendo, você que sabe que é você que escolhe, né? Vamos abrir aqui uma cartinha do nosso baúzinho para a gente fechar, né, o nosso trabalho de hoje. E diz aqui, olha só, gostei daqui só pelo início, a cartinha número 9, né? O universo é um lugar dinâmico, em constante mudança. Fazemos parte desse universo. É fundamental nos renovar continuadamente. Não pare, não pare, abandone a rotina. A gente falou disso aqui, é o que eu fiquei pensando nisso, né? Por isso que eu não li direito. Que esse ser de luz é assim, de aceitar bem a mudança, né? A gente vai ler de novo, eu vou botar aqui perto, ó. Acho que dá para ler legal, ó. O universo é um lugar dinâmico, em constante mudança. Fazemos parte desse universo. É fundamental nos renovar continuadamente. Não pare, abandone a rotina. Tá? Tem coisas que fazem a gente marcar passo. Às vezes tem pessoa que faz a gente marcar passo, né? Aquelas pessoas que colocam para baixo, né? Que tem aquela energia mais densa, aquela energia mais complicada, né? Tem pessoas que são assim, de colocar outras pessoas para baixo, mas, né, vai muito da energia da gente, né? Com que a gente se conecta. Então, não permitir, né, se conectar com pessoa negativa, está muito dentro disso, tá? Mas também não entrar em rotina, né? Naquilo de todo dia a mesma coisa, não é legal, tá? Não é bom mesmo. Certo, minha gente, minha gratidão a sua presença aqui conosco, né? Como sempre eu te agradeço e desejo que Deus te abençoe com muita luz e muita paz, né? Muita gratidão mesmo. E agradeço sempre ao meu pai, né? Se não fosse pelo meu pai, não seria cartomante, o canal não existiria, não trabalharia com isso. E eu sou muitíssimo grato ao meu pai por causa disso. E a gente sempre agradece também, né, a Deus, né, no nosso caminho, a Deus na nossa jornada, né? Muita coisa que acontece na vida da gente só Deus é que permite que aconteça, né? Muito bem, vamos para a nossa primeira tiragem, vamos para a nossa tiragem aqui, símbolo do infinito, né, para entender, para saber aqui, né, dessa pessoa, né, é importante, né, a pessoa que vai tomar uma atitude com você, as cartas vão girar em torno, né, da carta do homem nessa tiragem, tá? Porque a gente vai ver questões da pessoa, tá? Então vai girar em torno da carta do homem, não da carta da mulher, né? A carta do homem representando alguém, independentemente do gênero dessa pessoa. Vamos para o nosso corte em 13 cruz. Tem uma coisinha aqui. Vamos para a nossa mesa. Deixa eu só ajeitar aqui direitinho. Ai, deixa eu só ver aqui.
Ah, tá certo, né? Não, não, tá faltando uma carta. Deixa eu botar essa pirâmide um pouquinho mais pra cá. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. É porque são muitas cartas aqui, né? São todas as cartas, né? E você precisa ver, né? Precisa olhar as cartas. Então a gente tem que colocá-las aqui da melhor forma para que você possa acompanhar a leitura, né? No mínimo isso, né? Então tá bom. A carta do homem já saiu aqui no cantinho, tá? Então a tiragem ela vai começar aqui. Isso aqui é meio. Não adianta, tem que esperar colocar as cartas porque tem que embaralhar, né? Senão não é tiragem de cartomancia, né? Tem que embaralhar, tem que colocar as cartas. Então é um processo que é chatinho, mas tem que, né? Que eu faço, né? Tem que ter isso aqui, né? Faz parte do contexto do trabalho. Eu sei que às vezes demora, mas, né? O que vai fazer? Para fazer tirar a carta tem que fazer isso, né? Para ler carta. Então vamos lá, né? Muito bem, né? Já começando aqui a sua tiragem. A gente, como eu disse, começa aqui por cima, mesa cheia, né? Coisa boa. Mas a gente começa aqui por cima, né? Vendo o homem, a carta do homem, né? Representando o ser de luz independentemente do gênero dessa pessoa, mas já se apresenta de uma maneira não muito boa, né? Esse ser de luz, não muito boa, principalmente para essa pessoa, tá? Dá para ver que esse ser de luz é aquele tipo de pessoa vacinada nas questões de vida amorosa, no amor, né? É uma pessoa totalmente vacinada porque, olha, se envolveu, né, com quem não deveria, né, com uma energia muito ruim, muito complicada, emocionalmente falando, muito ruim a energia. E, lógico, né, só pode acontecer isso. Então, eu vejo que alguém que se machucou já com alguém, né, num relacionamento, mas devido, né, a uma energia muito complicada por parte da pessoa da qual esse ser de luz estava envolvido. E aí, né, aí qualquer coisa é complicada, qualquer coisa é difícil, né, qualquer reação é difícil e para esse ser de luz não é diferente, não é diferente, né? Acaba sim passando, né, por problemas, né, emocionais e essa pessoa tem essa carga, tá? Tem essa carga mesmo. Eu vejo o quanto foi difícil para esse ser de luz lidar com essas questões. Tá? Não é que é uma pessoa amargurada, tá? Não é uma pessoa, não tem nada disso, mas tem, como eu disse, né, essa carga, né, de problemas. ah, não está aqui como um trauma, tá? Como eu disse, mas como uma vacina, né? Tá vacinado, já sabe como funciona, é muito mais isso, tá? Não está representando aqui como um trauma, né, referente a essa situação, nada disso, tá? É muito mais um cuidado para não deixar acontecer de novo, tá? Tá muito mais vibrando nessa questão aqui para esse ser de luz. E a gente, como eu disse, a gente vê as dificuldades, enfrentou tudo sozinho, né? Não teve assim a quem recorrer, também não procurou por alguém, né, para ajudar nessa questão, mas enfrentou toda essa situação sozinho. Então, essa pessoa já passou por problemas, né, mas agora está bem, está muito bem, como a gente vê aqui. Ou seja, essa pessoa conseguiu reestabelecer a própria paz, reestabelecer a si próprio, né, esse ser de luz, e se sente bem nesse momento. Mas, né, como é que a gente diz assim, quando a pessoa já tem assim essa carga, né, esse pensamento de já ter sofrido, né, já ter passado por algum problema, geralmente essa pessoa apresenta, né, alguns trejeitos, talvez, né, algum desses você não goste muito, né, você pense assim, olha que coisa chata isso, né, mas, né, faz parte da vida, faz parte, né, da transformação de cada pessoa. Tá? Eu vejo que conseguiu assim limpar, né, esses aborrecimentos, essas energias mais
densas, né, relacionadas ao amor, ao sentimento, ao namoro, ao relacionamento, eu vejo que tem assim essa energia de superação aqui. E isso é muito bom, né? Essa energia de entendimento, de superação. E está muito forte, por quê? Porque aí dá abertura para que essa pessoa possa, né, novamente querer viver um relacionamento amoroso. Ah, isso aqui é muito espiritual quando eu digo, a gente diz isso, né, de alguém que passa por uma dificuldade, passa por algum problema e consegue, através dos pontos negativos, dos sofrimentos, aprender alguma coisa e usar isso a seu favor. Tá? Foi isso que aconteceu com esse ser de luz. Foram coisas complicadas, situações complicadas, mas conseguiu superar as coisas, né, que passou na vida, né, e jogar com isso ao seu próprio favor. Vamos botar nossa frase de hoje. Aí, olha só. Eu estou preparada ou preparado para o amor. Escreve aqui pra gente, vibra conosco, né? Essa frase que é maravilhosa e assim traz muitas coisas, né, interiormente pra gente quando a gente repete alguma coisa que é boa, que é legal, né? Então, é interessante, né? Coloca aí pra gente aí, né? Estou preparado para o amor ou preparada para o amor, escreve aqui nos comentários. Bom, a gente entendeu um pouquinho da questão emocional dessa pessoa que sofreu, mas se curou e quer um relacionamento. Tá? Mas você já entende como é que está a energia dessa pessoa. Né? O que está mostrando de interessante, tá? Uma pessoa muito boa em questão de luz, né? A gente vê uma luz muito forte, né? Tanto pela carta do Sol quanto pela carta das estrelas. E olha só, essa energia está colocando uma presença numa pessoa que não é presente. Então, eu estou entendendo que essa pessoa ela está longe de você, ela não está perto de você. Nesse momento, exatamente nesse momento, essa pessoa não está perto de você. Mas essa pessoa consegue se fazer presente, tá? Que isso é importante. Principalmente porque tem uma energia muito forte ao lado ali. Tá? Mas aqui está dizendo que essa pessoa não vive no mesmo lugar que você, é uma pessoa de longe. Tá? Não é uma pessoa de perto de você. Tá? Mas, né, é interessante porque tem, né, essa luz, tem essa vibração muito legal a respeito de si. E isso, né, é algo que a gente curte, né, e aproveita bastante, né? Não tem como não aproveitar, né, uma situação como essa, né, uma convivência como essa. Também está interessante, né, as questões de sucesso desse ser de luz. É uma pessoa que já alcançou muita coisa mesmo na vida. Tá? É uma pessoa de sucesso, mas eu vejo aqui quanto foi desgastante, quanto foi difícil, quanto deu trabalho. Sempre entendeu que valia a pena, mas olha, essa pessoa já passou muito trabalho, correu muito para ter, né, a vida que tem hoje, o sucesso que tem hoje. Tá? Eu não estou falando aqui de um milionário ou uma milionária, eu estou falando de uma pessoa que conseguiu se estabelecer bem na vida, mas a custos, né, muito altos, né, eu digo de desgaste, de esforço, né, de muito esforço, mas alcançou, né, seus objetivos, grandes objetivos na vida. Tá uma energia muito legal aqui a respeito desse ser de luz, muito legal mesmo. A gente vê quanta coisa essa pessoa precisou abrir mão, quantas coisas precisou se adaptar na vida, né? E é interessante a gente ver esse tipo de questão porque mostra muito bem alguém que está longe que pode muito bem abrir mão disso, né? E se adaptar a uma nova vida com você em outro lugar, né? Ou adaptar você à vida desse ser de luz, onde esse ser de luz mora, tá? E eu vejo assim uma energia muito segura para você a respeito disso, tá? Muito segura. É uma pessoa que tem essa questão de acolher mesmo, né? De proteger, né? E cuidar. Então tá muito bacana aqui, né? A gente vê essa questão de adaptação, tá? Questão de adaptação, tanto de se adaptar aonde você vive, ou se adaptar a você e fazer você se adaptar muito bem onde essa pessoa vive. Tá? Isso é muito interessante, isso é muito forte. A gente vê
esse potencial, né, que esse ser de luz expressa, né, e é algo que você vai assim perceber, que você vai sentir sim, ah, porque é uma questão de percepção, tá? É uma questão de percepção muito forte. A gente vê aqui também, tá? Um desejo grande, né? E está bem relacionado, sim, à vida num geral, tá? Parece que está faltando alguma coisa na vida desse ser de luz. Esse ser de luz sabe muito bem o que fazer, né? E isso diz muito de procurar por você, de ir em busca de você, de ir atrás de você. Diz muito sobre isso, né? De tomar uma atitude em relação a você. Diz muito sobre isso. Sabe que está faltando alguma coisa, sabe muito bem o que deve fazer, né? Entende que a vida está interessante, que está havendo essa prosperidade, que está havendo algo muito legal, está vivenciando algo muito bom, mas sabe que está faltando, sabe, aquilo, né, para ser muito feliz, né, para gerar a sua própria felicidade e ao lado, seu lado, né, ou seja, né, viver um relacionamento. O ser de luz aparece aqui ao teu lado, isso é como você vai se sentir, né, com a energia emanada, né, por essa pessoa, tá? Aquela questão de confiança, de muito carinho, né, de te observar, né, de querer estar sempre presente, sempre a teu lado, passa uma energia muito positiva, isso vai ser algo muito abundante, muito bom na convivência de vocês dois. Então, é uma relação que ela tem tudo para dar certo, tudo para acontecer mesmo. E lógico, né? Isso aí sempre eu digo, né? Você tem que aceitar isso, né? Não é que só porque está vendo aqui que está interessante. Você tem que olhar, né? Tem que sentir com o seu coração também se é verdadeiro para você também, tá? Se é muito verdadeiro para você. O que está me dizendo aqui, principalmente, e principalmente referente a você, porque você está bem aqui como pilar, né, dessas informações aqui embaixo, é que essa pessoa que vai para onde você está, pelo menos inicialmente, tá? Porque aqui está muito bem mostrando o teu ambiente, o caminho para chegar até você, e a gente vê o ser de luz com muita pressa, né, de estar perto de você, de estar ao teu lado. Então, é um indicativo de que essa pessoa que vai até onde você está, né, que vai participar, né, da tua vida. E mostra aqui como uma permissão, como você dando essa permissão para que esse ser de luz entre de fato na tua vida. É um simbolismo muito grande quando a gente vê dessa forma, porque a gente está falando, né, de o nosso jardim, né, quem pode participar da vida da gente, né, quem tem condições de participar da vida da gente. Então, mostra isso, né, muito bem, né, com muita força. A gente tem aqui uma cereja do bolo aqui, né, na nossa última linha. Eu vou começar falando disso, depois a gente passa para os símbolos. Eu vou começar falando dos naipes aqui, onde a gente tem rei e rainha, né, de copas. E a gente está, né, quando a gente mostra essas cartas aqui, a gente coloca, né, a questão de união, mas por amor, por emoção, né? E justo, né? Aqui ainda tem do lado aqui mais coisa legal para a gente ver. A gente ainda nem viu os naipes aqui, mas só para ver como tá interessante. É uma união, né, que está bem dita, bem comentada aqui, ilustrada, amorosa, totalmente levada, né, pelos sentimentos, pelo amor. Então isso vai ser muito forte para vocês dois. Preservem muito isso, né? Porque tem aqui um entendimento nas cartas, o entendimento universal de que vocês têm que ficar juntos, tá? Que existe, se você não descobriu ainda, porque cada pessoa vibra de algum jeito, né? Se já está conversando com a pessoa ou não está conversando com a pessoa, tá? Mas existe muito amor. Então, para algumas pessoas pode ser que não tenham descoberto isso ainda, né? Mas outras pessoas já estão entendendo essa questão emocional. E existe, assim, muito amor para ser vivido e é muito bonito, né? A gente vê dessa forma. E eu vejo, né, aquela questão de se sentir, sabe? De
de bálsamo, sabe? De acolhimento mesmo, de carinho, né? De grandes emoções, né? Para serem vividas. E isso é muito bacana. Eu vejo que vocês vão falar muito sobre isso, vão falar muito. Ah, quando a gente fala sobre estar bem, o que, que a gente está fazendo? A gente está dando a gratidão, né? Está agradecendo, né? E é muito legal isso, a gente está sempre agradecendo pelas coisas boas que acontecem com a gente, na vida da gente. E eu vejo vocês agradecendo muito por essa vida, sendo muito gratos, né, a Deus, ao universo, né, por esses momentos. Ou seja, isso vai estar na consciência de vocês. Porque a gente conhece muita gente, eu tenho certeza que você conhece alguém que é feliz e não sabe. Ou que não sabe ser feliz, né? São duas coisas, né? É feliz e não sabe ou não sabe ser feliz. Aqui mostra muito bem como vocês vão saber ser feliz, né? Como vocês vão saber aproveitar muito bem, né, essa felicidade e esses momentos juntos. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. É uma energia muito legal aqui, referente a vocês dois. A gente tem aqui dando, né, o nosso segmento, né, para a nossa tiragem. Ah, isso é interessante. É um sentimento, um amor que vai ter um ciúme da sua parte em relação a essa pessoa. Tá? E então é importante assim se observar dentro disso, porque isso pode de alguma forma assim prejudicar o relacionamento, se isso for exagerado. Tá? Eu não vejo um potencial assim, né, de, de ter muito ciúme, mas de, se tiver muito, vai prejudicar o relacionamento. Tá? A gente fala aqui também de muito romantismo, né, nessa questão emocional. Então, é legal, né, aproveitar essa questão de consciência para entender essa questão de ciúme e não deixar que isso atrapalhe a relação de vocês, não deixar que isso seja um grande empecilho nos dias de vocês. Tá? Ah, também está interessante, a gente finaliza aqui te dizendo, olha, vocês vão passar muito tempo juntos, vão aproveitar bastante os momentos, né, de vida de vocês, né? Então, uh, tenta dar mais, espera dar mais valor para isso, né, para a presença, para esse amor, até para entender mais essa pessoa, porque a gente viu que vem, né, de uma superação, né, emocional. Eu vejo vocês curtindo bastante isso, eu vejo vocês aproveitando bastante momentos juntos, seja momentos de muito bem-estar ou apenas momentos assim passageiros, alguma coisinha bem simplesinha ali, mas tendo muito significado para vocês, tá? E é um amor para a eternidade, é para sempre, tá? É para ficar para sempre junto. Mas como eu coloquei aqui, é uma escolha, né? Você que vai escolher querer estar com essa pessoa ou não nessa vida. Certo? Muitíssimo obrigado, né, por esse momento tão especial aqui de cartomancia, de tiragem. Eu sou muito grato a você. Como sempre, eu desejo que Deus te abençoe com muita luz e muita paz, né, nos teus caminhos. E também, né, agradeço ao meu pai, né, justamente a gente está com o baralho Lenormand, né, o baralho cigano. Se não fosse por ele, eu não seria cartomante, né, e eu sou muito grato a ele por isso. Me ensinou a cartomancia. E a gente sempre agradece a Deus. Por tudo, tudo, tudo nessa vida a gente agradece a Deus. Vamos para a nossa próxima tiragem? Roda a vinheta da nossa próxima tiragem. Muito bem, muito bem. Vamos para a tiragem aqui do Buda Azul, tá? Mesa real para você. A carta do homem que vai representar, né, o ser de luz, porque a gente vai ver a pessoa, tá? E a gente vai ver todos os detalhes desse ser de luz aqui numa mesa real, tá bom? Já já cortamos em 13 cruz. Eu vou lembrando que a gente tem reiki, nem envio de reiki à distância. Nas quartas-feiras e domingos, às 23 horas. Para participar é só colocar o teu nome aqui nos comentários. E orações todos os dias. Também é só colocar o nome no comentário para as orações.
Vamos cortar aqui em 13 cruz. E vamos para nossas informações aqui. Para nossa mesa. Essa baguncinha das cartas aqui. É muita carta, né? A gente tem que ajeitar bem direitinho, tá? Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá. Pronto, tá certinho. Isso aqui é uma coisa que não tem jeito, né? Isso aqui tem que ter. Não adianta, tem que baralhar. Não tem jeito. Tá aqui já aparecendo o ser de luz, a consulta vai começar por aqui. Tá bem interessante aqui esse comecinho. A gente vai falar bastante sobre isso. Olha você aqui, olha só como você tá aqui, que interessante. Que interessante essa visão aqui. Também a gente vai conversar muito sobre isso. Muito bem, aqui está então nossa mesa prontinha aqui, nossa mesa real aqui para você. Bom, começamos aqui com o ser de luz. Ele está aqui, né, ao lado da estrela, ao lado, né, do jardim. O que está me dizendo? Você, né, que está aqui na nossa opção do Buda azul, essa pessoa é do ambiente que você vive. Essa pessoa é do local que você vive, do local que você mora, tá? Tem assim uma presença energética fortíssima dessa pessoa no teu ambiente. Olha, se a pessoa está distante, ela é muito presente energeticamente, tá? Mas a informação primordial mostra alguém do teu ambiente, alguém com muita luz, alguém que vai passar isso para você, você vai sentir isso, né? Vai ter todas as percepções, aí isso vai estar muito legal, tá? Vai estar assim, vai ser algo muito emocionante, né, para sua vida, para os seus dias. Alguém que vai fazer muito parte da tua vida, né? Alguém que vai trazer um algo a mais, né? Um algo diferente, né, para os teus dias, né? Ou seja, é a pessoa que vai fazer diferença na tua vida, tá? Porque a gente já é feliz por si só, não é? Tá? Mas alguém vindo, trazendo algo diferente, então vai trazer algo novo, né? Mas tem muita propriedade, né? Tem muita luz envolvendo, né, o que diz respeito às questões emocionais desse ser de luz em relação a você, tá? Assim, uma energia muito legal, uma energia muito bacana, tá? A gente tem aqui em cima um Orai e Vigiai. Quem quiser escrever, escreva esse Orai e Vigiai. A gente vê nas pontas, por quê? Porque no meio a gente tem ratinho, tá? Então é Orai e Vigiai. Quem quiser se conectar com isso escrevendo Orai e Vigiai, fica à vontade, tá? É uma pessoa muito espiritualizada, isso está bem conectado aqui com esse ser de luz, muito espiritualizada, e assim, tem um bom anjo da guarda, mas tem também, assim, energias muito densas, muito próximas a esse ser de luz. Então, é uma pessoa que precisa muito disso, é uma pessoa muito invejada. Ela precisa muito dessa luz, precisa muito dessa proteção espiritual, e é uma pessoa conectada com isso, né? Conectada, assim, alguém que entende que precisa disso. Isso também tá muito interessante, né? Tá muito bom a gente ver aqui essa espiritualidade.
relacionada a esse ser de luz. Aqui a gente vê alguém que quer casar mesmo, que quer um relacionamento seríssimo, tá? É uma pessoa que não tá para brincadeira, uma pessoa muito amadurecida e que, assim, sabe reconhecer quando, tá? Quando é amor, quando é sentimento, né? E vai fazer o máximo por você. Também está me dizendo aqui que é essa pessoa que vai falar com você, né? Essa pessoa que vai se manifestar para você. Aí a gente usa a carta do homem para representar, mas de uma maneira figurada, né? De uma maneira figurada, independentemente do gênero da pessoa. E mostra essa pessoa dando esse primeiro passo, essa pessoa assim praticamente te pedindo em casamento. Tá? E isso vai estar legal porque vai ser bem da maneira que você espera que seja, bem da maneira que você sonhava, né, que acontecesse. Então tá muito interessante, muito legal isso, né? Representando esse pedido, representando essa aproximação por parte desse ser de luz. Também está interessante a gente seguindo aqui a nossa linha já no bloco do meio. Mostrando uma pessoa de muita atitude, tá? De muita atitude. E a gente vê isso nos detalhes, né? De ser aquela pessoa confiante, como a gente vê aqui, isso vai ser bom para você nesse relacionamento, mas que conclui tudo aquilo que se coloca, né? Ou seja, essa pessoa se predispõe a fazer alguma coisa, pode ter certeza que vai terminar o que começou. Tá? Vai muito a fundo nos seus objetivos, né, nas responsabilidades. Isso aqui retrata assim alguém de muita responsabilidade. E ter responsabilidade não é chegar na hora certa, no horário certo só. Ter responsabilidade é, por exemplo, assumir um relacionamento e cumprir com tudo aquilo que prometeu aqui, né? Cumprir com tudo aquilo que prometeu, com o que é. Então a gente vê essa responsabilidade sendo colocada em prática. Mostra também, isso aqui também está muito forte, a questão de comunicação. Então, no momento que vocês não estiverem juntos, ou juntos, né? Ou seja, na distância, né? Ou na presença, na sua presença, eu vejo assim vocês muito comunicativos, vocês com uma interação muito boa entre vocês. Tá? Aqui mostra, né, a jornada desse ser de luz. Ciclos, tá? Uma pessoa espiritualizada compreende muito bem os ciclos, compreende muito bem as mudanças, compreende muito bem o que se perde quando se muda, né? Mas também o que se ganha quando se muda. Compreende também, né, o momento de colocar um ponto final em alguma coisa e dar início a outra, e isso tudo vem representado aqui com esse sol, com muita luz. Então, é uma pessoa de uma compreensão muito grande, né, de um potencial assim muito grande para entender, né, as situações, né, para entender a vida, né? Isso é muito interessante. A gente vê aqui nas atitudes, como a gente viu do ser de luz, é implacável. Situação complicada, né, para resolução, tem muito potencial. Pessoa complicada também resolve isso muito bem, ou seja, não deixa nada atrapalhar a sua vida, como nós vimos no início aqui, o orar e vigiar, lembra? Que mostrou, né, uma pessoa bem focada, bem conectada com a sua espiritualidade para a proteção, mas também está muito nas atitudes desse ser de luz. É uma pessoa que tem atitudes, vamos dizer assim, bem enérgicas quanto a situações e pessoas tóxicas, tá? Esse ser de luz não é que não gosta, ninguém gosta, né? Mas não tolera, né? E age, né, quando é muito necessário agir, né, diante de uma situação dessas. Vamos botar aqui a nossa frase do dia que não... Ah, já colocou? Então tá bom, né? Quando eu tô indo com a farinha, tem alguém aqui que já tá voltando com o bolo, né? Você sabe, né? É muito bom mesmo. Bom, eu vejo que essa pessoa, assim, para a questão de amor, né, para entrega emocional, dá para ver aqui que é uma pessoa que já fez, assim, já está muito bem preparada, muito bem amadurecido para isso, esse ser de luz. Então, sabe exatamente que tipo de atitude deve tomar. E é importante você entender que nessa questão, né, de amor, né, nas atitudes no relacionamento, tem aquela compreensão de que as coisas às vezes são boas e às vezes as coisas não estão lá muito boas, né? Na hora boa, todo mundo está numa boa, né?
todo mundo está bem, todo mundo está aceito. Mas e os momentos difíceis? Né? O que fazer nos momentos difíceis? Né? Que atitude tomar? Qual é a postura que a pessoa vai ter? A gente vê uma postura muito boa, né, em relação a isso. Uma postura de resolução de questões complicadas, de facilitação nas situações boas, né, mas sempre, né, colocando o amor em primeiro plano. Então, havendo uma discussão, que isso é uma coisa normal, né, é uma coisa normal. Havendo uma discussão, havendo um desentendimento, é, da parte desse ser de luz sempre vai ter, né, um querer resolver, mas porque em nome do amor. Parece o programa do Silvio Santos, né? Em nome do amor. Mas é isso mesmo, né? Vai colocar o amor sempre em primeiro lugar no relacionamento. Quando a gente faz isso, e olha, eu digo, né? Muitas pessoas se separam, né? Acabam se separando, acabam terminando um relacionamento, porque não põe o amor no primeiro plano. Às vezes põe as próprias necessidades, às vezes põe o eu, né? Porque eu não aceito isso, porque eu não quero isso, porque comigo não é assim. E quando a gente coloca o amor na frente, a gente vê, né, que não, no relacionamento não é o eu, né, no relacionamento é o nós, né, e justamente é esse entendimento aqui. Aqui também está muito legal, né, e fala dessas situações mais adversas, mas muito mais as tuas pessoais, os teus problemas pessoais, né, as tuas lutas internas, o que você passar, essa pessoa vai estar sempre do teu lado, tá? Mas sempre trazendo uma energia espiritual, né, do próprio Espírito Santo, de São Miguel Arcanjo, vai sempre colocar esse tipo de energia para uma proteção, para uma ajuda, né? A gente vê São Francisco aqui também, vai estar sempre ao lado e sempre colocando essa luz mais forte, essa luz maior, né, de ajuda, de proteção, né, e de cuidado com você. Tá? É uma energia muito bacana, né? E obstáculos, né? Todo mundo passa, né? Problemas todo mundo acaba passando, né? É normal isso. A gente vê aqui também a questão de companheirismo, tá? Perdão. Aliás, esse bloco todo está falando mais nessa coisa de estar do lado, né? E tudo mais. Mas aqui está um pouquinho mais profundo, pessoal. Está um pouquinho mais profundo, porque mostra aquela ideia do uno, né? A gente tem os dois pássaros e a torre ao lado. Ou seja, aquela coisa de unir, né? De ficar junto, né? De ser um só. Eu sempre lembro da novela Viagem, né? Porque a Ricari até disse que é a única novela que eu assisti na vida. Essa e Rock Santeiro. E tem mais uma, não tem? Acho que é Rei do Gado. Porque tinha os italianos lá, eu gostava da história dos italianos lá. Mas na novela Viagem, quem assistiu aí, comenta aí. E quem lembra, né? Era o Antônio Fagundes, que se chamava... Ah, não sei, mas quem for lembrando vai colocando aí, tá? O Antônio Fagundes e a Cristina Torlone, né? Cristina Torlone. E aí eu vou contar o fim da novela. Eles viraram uma estrela juntos, né? Foi algo muito bonito. Essa novela foi toda muito bonita, né? Ela teve todo um entendimento espiritual, né? Algumas pessoas diziam que ia bem com a doutrina espírita, outras pessoas diziam que não, né? Mas isso também não importa. O que importa ali foi o romantismo que teve em torno, né, de uma relação espiritual, de questões muito espirituais. Foi uma novela muito bonita. Se eu não me engano, foi a segunda ou terceira vez que fizeram essa novela, né? E às vezes é bom até que não façam de novo, né? Porque essa segunda vez foi muito boa, né? Noveleiro, né? Mas essa ideia, né, de virar uma estrela, né, de se conectar juntos, isso é muito legal, tá? E a gente vê aqui um trevo de 4 folhas, que é o símbolo mundial para a sorte, né? Onde a gente vê um trevo de 4 folhas, a gente entende a sorte. Mas, né, a sorte, né, ela existe, ou a gente está vibrando positivo e as coisas estão acontecendo, né? Eu sempre dizia, né, que tinha muita sorte, que tinha muita sorte. Meu pai dizia, nossa, como tu tem sorte. E às vezes eu dizia pro meu pai, não é que eu tenho de verdade, é que eu fico falando que eu tenho. Então as coisas acabam acontecendo, né? Então é uma vibração positiva, né? É uma luz muito grande, uma energia, é uma carga energética muito grande sobre vocês, né? Para vocês, né? Mas como uno, né? Um relacionamento muito verdadeiro. E ele se mostra tão verdadeiro aqui na nossa linha, na nossa última linha aqui,
né? E a gente vê aqui tem uma certa proximidade entre você e o ser de luz. Nessa última linha mostrando, né, a casa, você e a criança, tá? É um relacionamento para casar, tal qual esse ser de luz quer, para viver junto, né? Para viverem na mesma casa, num lar. Isso é o casamento, né? Independentemente de ter um papel comprovando que aquilo existe, né? Às vezes tem o papel comprovando, mas não existe, né, um relacionamento. Então, o que a gente vê aqui são duas pessoas vivendo juntas, né? Com muito amor, com muito carinho, e os frutos do relacionamento. Os frutos são só filhos para um relacionamento. Quem concorda com isso ou quem discorda disso? Os frutos, conforme mostra aqui a minha espiritualidade, não são só os filhos. Os frutos são bons momentos, os frutos pode ser passear de mão dada, né? Ah, mas isso é uma coisa tão simples. É uma coisa simples, mas um relacionamento que não tem isso, o que que ele é? É um relacionamento de verdade? Né? Passear no shopping, na praia, num parque, no que seja, né? O mínimo detalhe é o que representa algo muito contundente, algo muito forte. Tá? Então, esses são frutos do relacionamento. A boa convivência é um fruto de relacionamento. E a gente vê isso tudo acontecendo entre vocês, né? A grande felicidade entre vocês. Ainda tem uma cereja do bolo que eu vou deixar para o final da nossa tiragem, tá? Mas lá no finalzinho eu vou trazer algo muito especial aqui para você, que vai ficar como assim a cereja do bolo, tá? Aqui simboliza muito bem a questão romântica entre vocês, de presença, de paz, de tranquilidade. Assim, é um romantismo sem nada forçado, sabe? Sem nada muito forçado. Então ele vai estar muito nos detalhes, mas vai ser legal porque vai te surpreender o tempo inteiro, né? É melhor do que uma grande expressão, né? Aquela coisa para inglês ver, né? Diferentemente de algo simples, mas existente, presente na tua vida. Isso vai estar assim muito bacana, né? Você vai poder perceber, né, com muita intensidade tudo isso. E eu vejo também, tá, a energia, ela é muito positiva para prosperar. Então, né, a gente vê esse navio aqui indo, né, para águas tranquilas, né, viajando, né, em águas tranquilas, porque tem essa prosperidade do lado e tem essa força do lado disso. É um relacionamento para sempre, tá? Para durar para sempre. Então vai ser eterno enquanto dure na vida de ambos. Vamos ver a nossa cereja do bolo aqui. E ela está bem centralizada aqui, a gente deixou isso para o final. Tá? E a gente tem rei e rainha de bastos aqui, colocando aqui para você, dizendo aqui para você que o que existe entre vocês é uma conexão espiritual. É uma conexão da espiritualidade. Aqui nós temos rei e rainha de bastos, rainha e rei de bastos, falando sobre isso. Rei e rainha de paus também, para quem preferir. Mostra a espiritualidade muito presente na vida de vocês e simboliza, sim, que o relacionamento de vocês é uma relação espiritual. Certo, minha gente, muitíssima gratidão pela tua presença, pelo teu momento marcante aqui comigo na nossa leitura. Eu te agradeço demais por estar aqui. Sou muito grato a você pela tua presença aqui no nosso trabalho. Como sempre, desejo que Deus te abençoe com muita luz, com muita paz, muita luz e muita paz. E sou muito grato, né? Agradeço também ao meu pai, né? A gente está fazendo aqui em mesa real, tiragem, né, com o baralho Lenormand, né? Ou baralho cigano, que foi o que o meu pai me ensinou. E eu honro muito isso, né? Eu procuro sempre honrar muito isso, mas ser grato, né? Ser grato por ter tido essa oportunidade, né? E ainda de quebra, né? Ter aprendido, né? Isso que é o meu ofício hoje, que é a minha profissão. Certo, minha gente? E a gente sempre agradece a Deus, né? Sempre agradecemos a Deus por tudo que vem pra gente. Vamos fazer aquela oração especial agora? Roda aí a nossa vinheta da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração de São Miguel Arcanjo. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo o mal e todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal, libertai-me, do inimigo, livrai-me, das tempestades, socorrei-me, dos perigos, protegei-me, das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. Muito obrigado por mais um momento de cartomancia, de espiritualidade. Eu desejo que Deus te abençoe sempre, leve luz, paz e proteção, sempre saúde nos teus caminhos. E nós nos vemos aqui na nossa próxima tiragem, no nosso próximo encontro. Um grande beijo e até lá!